Está no ar mais um Pod da Ilha e eu gostaria de convidar vocês, insulanos, a ficar muito feliz com o participante de hoje. Muito conhecido na nossa cidade, essa fera, Neto Bonatelli. Muito feliz de estar com você hoje aqui, Neto. Obrigado, Gui. Eu que agradeço o convite e poder dividir um pouquinho das histórias, das lições, das dores e do sucesso também que acontece hoje. Esses dias eu fiz uma caixinha de pergunta no nosso podcast. Quem que as pessoas recomendariam para poder a gente conversar aqui, né? E muitas pessoas falaram, seria interessante se chamar o Neto Bonatelli. Legal, meu, que legal. E aí uma delas falaram assim, ele está escrevendo um livro. Sim. E eu pensei, quem está escrevendo um livro tem muita história para contar, Tem hein? algumas que... Tem muita história para contar. Tem. Vamos fazer uma entrevista meio que inversa? Começar do presente? Vambora. E depois a gente retoma um pouquinho como você chegou aqui? Perfeito. Que história é essa do livro? Cara, o livro, na verdade, eu sempre tive vontade de escrever. Só que, até pela minha história antes 2021, que foi uma história de superação master, assim. Eu fui um usuário de droga, usei droga há 13 anos. Passei por uma outra etapa da vida que foi a conversão, que foi quando eu entendi quem era Deus, quem era Jesus, o que ele veio fazer, como que líder ele era. Cara, isso me pirou, assim, e foi uma segunda fase da vida. Depois eu tive a fase de casamento e filhos. E agora, mais recentemente, em 2021, eu quase morri de Covid. E aí foi depois dessa experiência que eu tive de quase morte, e eu tive outras também durante a vida, de pré-overdose, acidente, essas coisas que as más escolhas te conduzem. Mas depois que eu saí do Covid, cara, eu saí de lá falando assim, cara, não, eu preciso contar essa história para as pessoas, cara, porque eu não tô vivo à toa, bicho. Eu já tinha, né, um chamado, eu sabia que Deus tinha um negócio comigo, meu propósito já era transformar vidas, já tinha um tempo, mas isso sempre eu fazia isso em volta de mim, assim, né? A empresa cresceu muito, deu super certo, acabava abençoando famílias, projeto social também forte, mas tudo para mim. Né, guardado, né, as informações aqui só disponíveis para quem estava próximo. E aí eu saí do Covid e falei, cara, essa história precisa ir correr o Brasil, velho. Eu preciso, né, contar para as pessoas que é possível qualquer um chegar em qualquer lugar, que as travas estão dentro de nós. Isso pode vir, tem pessoas que têm mais dificuldade por conta da educação, de onde veio, das oportunidades, mas toda a chave de mudança está na nossa mente, né? Na maneira como a gente age, na maneira como a gente vê. E aí eu saí dessa experiência e falei, cara, você quer saber? Agora eu vou escrever um livro. Agora eu vou. E aí, tipo, uma semana depois, eu já comecei meio que falar isso para o universo e mentalmente, cara, eu quero que isso aconteça, se for para acontecer, eu quero que aconteça, falar para Deus, Deus me usa se for preciso, e aí as coisas começaram a acontecer, cara. Eu conheci o Rafa do Precisava Escrever, que é ele tem um Insta lá que é super movimentado, um cara muito bacana. Conheci a Cíntia, que é a pessoa que me ajudou a escrever no tete a tete, e falei, cara, vamos embora. Faz quanto tempo já que vocês estão com esse processo? Cara, demorou, pode por aí 1 ano. Foi de quando eu saí do Covid, um pouco menos de 1 ano, uns 10 meses, acho. Porque eu já vinha até pensando nisso, estruturando algumas informações, algumas coisinhas eu já estava meio que preparando mentalmente, né? Não ficava no meu planejamento, né? Não estava lá na minha agenda semanal 1 hora olhar para isso, mas cada tempinho livre que eu tinha, vinha isso no coração e eu ia fazendo. E aí quando eu saí, falei, cara, agora eu vou mandar bala. Agora eu vou acelerar esse processo, porque... E aí, só surpresas, né? Aí depois eu falo um pouquinho mais disso também. A gente, antes de começar esse podcast, estava comentando que, em média, antes, aí no passado, você lia uma média de 30 livros por ano. Eu cheguei a ler 30 livros por ano. Então você gosta muito da leitura em si? Gosto. Hoje eu falo que hoje eu pratico pouco, né? Mas você lia o quê? Lia HQ também? Lia uns quadrinhos? Que estilo de livro que era que você lia? Eu sempre li coisas empresariais e pessoais, espirituais. No começo da conversão, cara, um negócio maluco, porque eu lia a Bíblia, eu comia, lia 2 horas todo dia. Estudava, meditava, né? Isso me trouxe muito ensino e me trouxe muita visão de negócio, cara. Porque chegou uma hora na vida, tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu comecei a conectar com as coisas de negócio. Falei, cara, isso aqui é negócio puro. Jesus era líder.
Olha, é o mesmo sentido da cultura que eu sonho. É a mesma. Você vai conectando as coisas e você começa a pôr em prática isso, né? Mas além da Bíblia, no começo era muito espiritual, assim. Então eu lia livros de autoajuda, eu li aquilo que hoje eu quero oferecer para as pessoas, para você ter uma ideia de como isso é conectado. E aí depois passei a ler com a empresa crescendo, passei a ler algumas outras coisas, mas diminui muito a quantidade de livros no ano, até por conta do tempo. Então hoje eu divido, minha agenda é cravada, eu tenho horário até para ir no banheiro, cara. É maluco, assim. Então hoje eu tenho, mas bem menos que antes. E é verdade mesmo, quando a gente convidou, você já marcou certinho, ele já chegou o convite das tantas às tantas Cara, horas. contado. Gostei bastante. Ô Neto, e essa conversão chegou quando? Quando você acha que... Porque você fala assim, no momento da minha conversão. Que momento foi esse? Vou explicar, né? Até porque não é todo mundo que entende esse linguajar, né? Legal. A conversão de 2013, que foi quando eu comecei a usar drogas. Cara, eu comecei a fumar cigarro e comecei a fumar maconha com 13 anos. Por qual motivo você acha que você... Aí vem o mais top de tudo. A base emocional. Eu tinha uma família que me ama, me amava. Meu pai e minha mãe, deram a vida pelos filhos, assim. Cara, nunca ouvi meu pai gritar com a minha mãe. Só exemplo top. Meu pai viajava muito na época. Hoje eu falo, né? Não constrangedor, mas eu tomo muito cuidado quando eu vou falar isso, porque a interpretação é o que vale, né? Legal. Mas eu tive nessa fase um pouco o meu emocional, eu não sabia disso na época, mas o meu emocional sentiu a ausência do meu pai, provavelmente. Provavelmente eu tinha outros problemas, talvez emocionais, que me faziam tomar algumas atitudes que me levavam para um caminho errado. Você com 13 anos? Com 13 anos, cara. De 13 para 14 eu comecei a usar. E aí foi só evoluindo, né? Cara, aí é o que eu falo. Você passava necessidade nessa época? Não, nessa época eu tinha família, tinha comida em casa, não tinha nada disso. Bacana. Não, passei necessidade em outra fase da vida. Que eu já estava mais velho, que aí foi antes da conversão. E como chegou com 13 anos essa oportunidade? É a história mais bacana, assim. Depois eu detalho isso no livro, mas eu vou dar um overview, assim. Eu acabei mudando de escola, porque tinha acontecido algumas coisas comigo. E eu estava no particular, meu pai estava apertado, na época passamos uma dificuldade financeira, mas sempre com comida na mesa, a família inteira em volta apoiando, os avós, tudo. E aí, nesse cenário, eu comecei Quando eu soube para onde eu ia estudar, era a escola que era o temor da cidade, que era o famoso IE, em Araçatuba. Na época eu morava em Araçatuba. Cara, eu passava lá na frente, quando eu estudava em outra escola, todo dia eu via briga. Todo dia. Briga, porrada, briga mesmo. E eu falava, cara, como é que eu vou me virar no meio desses caras? Eu vou apanhar no primeiro dia. Eu era moleque, bundão, não tinha malícia, né? Não convivia nesse meio. E aí eu cheguei na escola, a primeira coisa que eu fiz quando entrei, eu falo que foi o primeiro senso empreendedor meu, usado para o lado negativo, gente, por favor. Né? Não precisa repetir isso. Mas foi o primeiro senso de, cara, eu preciso me virar. Como é que eu vou fazer para me virar? Que é a raiz, é o DNA do empreendedor, né? Do Highlander. A gente fala que é Highlander, cara. Apanha e evolui. E aí eu olhei para a sala e falei assim, cara, já sei o que eu vou fazer. Eu olhei no fundo, vi os caras mais da pesada. Para onde eu fui? Eu falei, eu vou pro fundão, porque daí lá eu faço as minhas ligações, as minhas conexões, e eu vou estar seguro aqui para não apanhar. Então começou assim. Aí um fumava cigarro. Aí eu, putz, cara, como é que eu vou ficar no meio deles sem fumar? Eu preciso me... O emocional dizia, você precisa se autoafirmar ali, cara. Você precisa se colocar no meio deles. Que aí começaram as más escolhas. E eu falo para muita gente que eu ajudo assim, eu falo, cara, as escolhas, elas são decisivas, assim, para a vida, né? Tudo aquilo que você planta, você colhe, obviamente. E muitas vezes... o nosso emocional, as coisas que a gente ouve, as experiências que a gente vive, os traumas, eles trazem uma carga emocional que te auxiliam a tomar uma decisão, boa ou ruim. Então, as minhas me levaram e eu não estava atento. Eu nem percebia, né? Na verdade, eu sei isso porque eu fiz uma autoanálise da minha vida e eu fui descobrir esse tipo de coisa há 3 anos atrás. Quando eu comecei a estudar mais um pouco esse conceito emocional, cara, o que isso tem a ver com a minha relação profissional, o que isso tem a ver com a minha relação com família. Então aí as coisas foram acontecendo e eu me mantive seguro. Só que aí eu fazia as coisas que eles faziam. Eu sempre fui de experimentar tudo.
Cara, se você falar um negócio pra mim aqui, eu vou ouvir, vou falar, puta que massa e tal, tal. Depois eu vou parar pra pensar, vou analisar, vou ver se faz sentido ou não. Naquela época eu só tinha essa primeira parte, que era vambora, vamos usar, vamos. E eu tinha os meus limites, tá? Já com 14 anos eu já tinha os meus limites. Eu sabia até onde eu poderia ir. Então, às vezes, eu fingia. Primeira vez que eu fumei maconha, eu meio que fingi que fumei. Porque eu falei, cara, não posso, né? Eu vou chegar em casa, o que vai acontecer, cara? Não sei nem como que é esse negócio aqui. Mas para eles, eu já falava que eu já tinha fumado. Então, foram coisas que aconteceram para que eu pudesse sobreviver ao meio que eu estava naquele momento e que depois me fizeram tomar outras escolhas e olhar para o lado errado da vida, né? E aí o ponto da conversão chega quando? E aí, voltando para a conversão, né? E aí em 2007, depois de 14 anos. Só que aí, cara... Mas esses 14 anos, depois dos 13, foi um 14 anos pesadão também? Ou foi um... Com 15, 16, eu já estava bebendo muito e usando algumas drogas. Novo aí, Neto? Mas pesado mesmo foi depois dos 20, talvez. Você pensava no futuro nessa época? Imagina, não tinha consciência nenhuma da vida. Vivia hoje como se não fosse Tchau, amanhã. obrigado, vamos curtir, a vida é uma festa. Meus amigos são meus amigos de verdade, valem mais que a minha família. Cara, balada é o que tem, mulherada é o que tem, droga é uma delícia, ir pra rave, ficava 4 dias acordado, cara. Tomava, no final de semana, 20 êxtase. É surreal, assim. E aí essa fase foi apertando, né? De novo, escolhas, plantios. A gente acha que a gente vai plantar um negocinho hoje e vai vir amanhã, né? É a mesma coisa verdade. de sucesso. Ah, é lindo, tenho ideia. Puta, vambora. Cara, não existe segredo. Cara, o sucesso precisa. Você precisa de constância, você precisa de foco, você precisa de determinação e, principalmente, você precisa estar com uma base sólida de visão de vida, de emocional mesmo, visão de vida, né? E isso constrói. Então é a mesma linha de raciocínio lá de trás. E aí, de 98, quando eu mudei para Bauru, em 99 eu fiquei sócio numa borracharia. Eu já Por que você escolheu Bauru? Na verdade, meu pai veio para cá. Ah, vocês vieram. E aí a gente mudou, acho que para 7 cidades, 5 cidades, antes de vir para Bauru, né? Inclusive tinha morado em Bauru já, se não me engano. E aí depois nós voltamos e aí nunca mais saímos, né? Aí a gente estabeleceu os laços aqui mesmo. Mas eu comecei, cara, meu pai, eu tinha uma borracharia, fiquei sócio de uma borracharia, que é uma história super curiosa também, que eu era funcionário, era auxiliar administrativo, e o tiozinho dono da borracharia, era só ele a borracharia, né? Ele e os equipamentos que o Cabral, ele fazia na mão, não tinha equipamento, era na mão mesmo. E aí eu olhava aquilo, ele vinha na empresa, batia os pneus lá e não cobrava nada. E eu falava, Cabral, você não vai cobrar nada. E era eu que punha as notinhas para dentro, né? Não, filho, não vou cobrar nada, não. Quantos anos você tinha nessa época já? Você? Eu tinha 19. Já estava com o espírito empreendedor ali, né? Já isso sempre, né? Até antes. Legal. Mas usado para outras coisas e eu não sabia direito que isso era um tino, que isso era uma habilidade, né? Que isso poderia até ser treinado para melhorar. Uma característica, né? Uma característica. E aí fiquei sócio da borracharia. Em muito resumo, depois eu saí, eu consegui engatar um negócio de compra de um posto de gasolina para o meu pai, fui eu que consegui intermediar esse negócio, acabei entrando de sócio com ele, quer dizer, eu era operação, chegava às 6 da manhã, ia embora às 7, 8 da noite, na pista, atendendo cliente e usando droga, que era uma coisa mais maluca do mundo. Mas você gostava ou era tipo ou você estava viciado nessa época? Era uma dependência? Extremamente já, isso aí era natural para mim, o meu estado natural era esse. Era dependência total. A dependência, acho que eu já vinha com maconha pelo menos desde os 14, 15. E as pessoas percebem ou não? Não. Depois de um tempo, quando vira dependência, não. Estava no seu dia a dia ali, conseguia ter um raciocínio lógico, normal. tranquilo. Não, aí tem as depreciações. Você não tem um raciocínio lógico. Ou seja, você vai ficar estagnado na vida, meu amigo. Não tem conversa. Você vai ficar estagnado na vida. Dificilmente você vai conseguir lidar com essas duas coisas. Até porque, fisiologicamente, cara, destrói neurônio. E aí você acorda... Mas eu era no nível assim, ó, não dormia à noite, porque eu ia sair beber, velho. Eu queria curtir. No outro dia, 6 horas da manhã, eu estava lá. Então, passava 1 dia, 2 dias sem dormir, aí dormia 1, 2 dias. Aí... Cara, a vida de quarta pra frente, esquece, de quinta pra frente. Até na época que eu fiz tiro de guerra, cara. Até o pessoal do tiro de guerra zoava. Falava, de quinta-feira era o dia de tirar a pinga do corpo do Bonatelli. Porque eram as corridas, né? Que legal. Porque normalmente de quarta-feira eu já estava fritando, já estava pro meio do bololô mesmo. E aí isso se piorou muito, a variedade de drogas piorou muito. Eu fui para sintéticas, eu fui para o êxtase, LSD, cápsula do vento. Eu só não usei heroína, acho. E as pessoas do seu lado,
elas não, tipo, queriam te abrir o seu olho e falar, Neto, para com isso. Como Não, que é porque... quem tá do lado ali na mesma vibe? Então, não porque todo mundo que estava do meu lado eram as pessoas que eu tinha escolhido para ficar do meu lado. Quem eram? Eram as pessoas que também faziam isso e achavam isso massa. Então, Só que 100% teve que partir de você, essa total, escolha. a mudança total. Na verdade, eu falo que a gente tem... Sempre são duas opções, ou pelo amor ou pela dor. Aí entenda o amor como consciência, como amor. Né? Isso até para você reconhecer Deus nesse universo todo e até para as coisas do dia a dia. O meu foi pela dor. O meu foi pela dor. Quer dizer, eu comecei a ver minha vida degringolar, cara. Aí briguei com os meus pais, fui para São Paulo, fiz meu pai me pagar um dinheiro, fui lá, gastei tudo em 6 meses. Depois não tinha mais o que comer lá, não tinha o que comer. Morava num apartamento com mais 5 meninas e um amigo meu, Euri. Cara, loucura, loucura, loucura. Chegou uma hora para você trabalhar, né, lá. Só que eu trabalhava numa recepção de uma pizzaria conhecida lá, o Veridiano, nos Jardins. Inclusive, eu fui comemorar o título de 14ª melhor empresa do Brasil com todo o meu time lá. Foi lá? Foi uma Que experiência, legal. quando eu contei, a mesa chorou, assim, ó. Porque eu não falei Eles nada para lembraram? eles. Não, eles não lembraram. Ninguém sabia. Não sabia. Aí, no final do jantar, quando veio o cara, eu contei. Falei, gente, eu trouxe vocês aqui porque foi aqui que eu fui chefe de recepção, que eu passei a fase mais dolorosa da minha vida, assim. Né? Dolorosa no sentido de difícil. Né? Ganhava R$800, pagava, sei lá, 400 de aluguel. Então não tinha muito. E aí a água começou a apertar, pedi perdão ao meu pai, voltei para casa. Aí não morava em casa, voltei para Bauru. Aí as escolhas foram se acumulando, os plantios foram se acumulando. E eu fui começando a colher isso depois de 2005. Que aí eu comecei a colher 2006 pesado, aí já a vida já não... Aí o posto, fechamos o posto, vendemos o posto, estava numa situação difícil, não tinha capital de giro. Cara, aquela vida vendendo almoço para comprar janta, estressado. E aí um dia fechou o posto, eu falei, cara, e agora? Aí fui para a construção civil. Eu ia para a penitenciária, pegava 2 presos em semiaberto, e eu falei, cara, eu preciso fazer, eu preciso arrumar um jeito de me virar, gente. Eu preciso, como é que eu vou comer? Né? E fui para a construção, não deu certo, obviamente. Eu lembro o primeiro banheiro que eu fui fazer, não tinha... Cara, ia sentar piso. Você foi fazer o banheiro. Eu vi os caras falando, cara, eu vou aprender a fazer esse troço Legal. aqui, para eu me virar. Só que não existe isso, né? E é outra lição de vida também. Cara, você precisa ser bom no que você faz. Não adianta, não importa se você vai só pôr a capinha no celular. Você tem que pensar que você tem que ser o melhor, cara. Você tem que pensar na dor, cara. O que o cara que está me contratando aqui, o meu cliente precisa? Cara, que eu monte a capinha rápido. Então eu tenho que focar para isso. Então isso aconteceu do lado de lá também. E aí, voltando só para o lance Aí saímos do posto, aí fui para a construção civil, não deu certo, quebrei. Aí eu me converti em 2007. Nessa fase de 2006, 2007, cara... Histórias assim, ó, abria a geladeira, não tinha comida. Eu ia na casa de uma amiga minha, de Bauru, que eu chamo ela de mãe até hoje, que é minha irmãzaça, assim, que eu falava assim, cara, vamos fumar um. Mas, na verdade, eu não estava nem preocupado mais. Eu estava numa fase que eu não estava nem preocupado, mas eu sabia que eu precisava daquilo para viver, da maconha, mas eu estava preocupado com o que ela ia servir para comer depois. Que legal. Porque eu sabia que ia ter alguma coisinha ali. Né? E aí as coisas foram se acumulando. E aí a conversão veio em 2007, que foi um processo também, que eu conto detalhado no livro, que é mais longuinho assim, mas que Deus começou a falar comigo, cara. Eu comecei a perceber, ouvir uma voz interior e comecei a entender que aquilo era Deus. Comecei a falar em pensamento com o mundo espiritual, comecei a me conectar com algumas coisas, fui vendo que eu ia precisar abrir mão. Deus foi falando, cara, você tem um chamado, cara. Isso tudo intuição, como se fosse o que o mundo hoje, que não se conecta ao espiritual, chama de intuição, né, que é a nossa voz interior, né, que para mim é o Espírito Santo, cara. Né, e outra, 14 anos atrás, na minha volta, assim, de pessoas orando por mim, cara. Meus pais, muita gente. Minha mãe era uma mulher de oração. Minha mãe sofreu. Minha mãe e meu pai também sofreram um monte. E aí as coisas foram começando a acontecer. Eu fui vendo que eu ia ter que abandonar tudo se eu quisesse ter uma vida decente. Aí eu fui conectando que para ter uma vida boa eu não ia conseguir ter. A minha vida mesmo era prova daquilo, de que más escolhas refletem num futuro péssimo. Se você plantar semente ruim, você vai colher fruto ruim. Plantou chuchu, vai colher abobrinha? Não, vai colher chuchu. Não tem. E aí eu fui entendendo e fui tomando algumas decisões. Fui fazendo alguns testes. É tipo um MVP com Deus, eu fiz. Assim. Que legal. Vamos ver se isso aqui emplaca. E comecei no pensamento primeiro, depois fui fazer um negocinho, aí aconteceu. Aí eu falei, agora, cara, meu lance é grana. E eu ainda só pensava em dinheiro. Meu lance é grana.
A Bíblia fala, lá minha mãe me falava que a Bíblia fala lá em Malaquias que eu posso provar Deus com isso. Vou provar Deus então, no pensamento. Peguei o primeiro dinheirinho, botei no envelope, dei para minha mãe, falei, mãe, leva na igreja? Ela falou, não, você que vai levar. O dízimo é seu. Resumo, eu paguei o baseado na frente da igreja, fui lá, entreguei o envelope, voltei, acendi e fui para minha casa. Fiz a minha parte, na minha cabeça até então fiz a minha parte. Para minha surpresa, na outra semana começou a acontecer umas coisas que eu falava, cara, que não é possível. Gente que me devia há 2 anos, me mandar mensagem, falar, chama a notinha do posto aqui. E na verdade essa notinha do posto era o caixa 2 que eu fazia, né? O cara punha na minha conta, eu pegava o dinheiro dele e falava pro meu pai que eu tinha abastecido, cara, tirava do sistema, alguma coisa fazia, que era onde eu levantava uma grana extra para eu poder sobreviver no mundo que eu vivia. Você já começou a ver como um sinal de Deus. Sim, total. E aí eu não fiquei nisso, né? Aí como um bom questionador, como um bom crítico, eu falei, é isso, então tá bom. Só que agora, beleza, eu já entendi. Então assim, eu tô disposto a abrir mão da vida, depois de 1, 2, 3 semanas pensando. Tô disposto a abrir mão da vida. Da vida que você tinha, vida que eu tinha naquele momento. Dos amigos, das drogas, das baladas, do vazio que eu tinha, não queria mais. Cara, isso aí, o uso da droga é um compensador de algo que está te faltando, cara. Emocionalmente, espiritualmente. Você acha que esse algo era Deus, então? Total. E depois eu fui entender, né, o modelo de atuação do cara lá de cima. E você fala isso para as pessoas hoje? Total, aberto. Porque, você fala assim, sobre o cenário inteiro? É sobre essa ausência e esse vazio que você tinha na época, como muitos devem ter hoje, né? Muita gente. Você cara, fala, é Deus. Na verdade, Gui, Talvez... sabe assim, ó, todo mundo tem isso, sem exceção. Sem exceção. Nós temos, e não estou me referindo ao vazio, tá? Eu estou me referindo a uma condição emocional que precisa ser vista por cada um. Né? O indivíduo precisa passar, numa fase da vida, a se autoanalisar. Entender, fazer terapia, cara, meditar, se conectar com o espiritual, porque isso é importante para que você consiga evoluir. E na minha cabeça, quando eu me converti lá, Deus tinha um propósito para a minha vida, mas na verdade eu acredito num propósito único, o primeiro propósito para todos nós aqui, que é evolução, cara. Nessa terra nós estamos aqui para evoluir. Mas no início, você ainda, nesse lado rebelde, você tentava barganhar com Deus? Não. Não. Isso não, porque eu já sabia que não ia dar certo. Eu vivi, né? Aí eu falo, aí que veio a escola. A escola foi assim, ó, eu já sei o que pode dar errado, eu já deu tudo, não tem mais o que dar errado. Eu estava prestes a ou morrer ou ser preso. Eu tive amigo que foi preso, que era para eu estar junto. Aí você fez um teste depois? Você deu uma quantia maior para ver se na semana seguinte você ia receber mais? Como aconteceu 2 semanas. Eu fiz a mesma coisa. Na segunda semana, a mesma coisa. Mas na segunda semana, eu já fui ouvir o louvor. Aí eu dei o dízimo, aí eu ouvi um pedacinho da palavra e fui embora. A ovelhinha desgarrada já começou a se aproximar. E eu tinha tocado na igreja quando eu era jovem, cara. Eu saía da igreja e ia fumar. Que instrumento você tocava? Eu sou baterista de natureza, mas toco tudo. Toco um pouquinho de tudo, assim, de todos. E eu já tinha essa desconexão. Assim como acontece com muita gente. Às vezes a pessoa está na igreja, na atividade, daquele negócio de ter que fazer, e ela não teve nem acesso a realmente o amor que Deus tem. Está presente, mas ausente, né? Está ali como o corpo, mas ausente, muitas das vezes a mente. E eu fiz isso, eu tinha coragem, cara. Hoje eu olho para isso e falo, cara, Deus, me perdoa, né? Porque eu não tinha consciência mesmo, né? Você acha que essa foi a grande virada de chave da sua vida? Totalmente isso. E a tecnologia não existia na sua vida até então? Só o desejo, e quando eu tinha uns 13 anos, 14, acho, eu não sei a data direito, eu era meio hackerzinho, assim. Ah, você era hackerzinho. Gostava de entrar no Mirk, na minha época do Mirk, na época de vocês não existiu isso, vocês não pegaram. Mas na época do Mirk, do ICQ, mandava os linkzinhos, arquivo, deletava HD de amigo meu, fazia abrir. Nossa, amava fazer as brincadeirinhas que não era tão complexo, né? Então já tinha um amor, um desejo por isso. E aí depois eu descobri que a tecnologia podia ser um meio para fazer aquilo que eu sonhava em fazer, que é resolver o problema das pessoas, né? Que é resolver as dores que as pessoas têm. Eu descobri que isso é o fundamento de uma empresa de sucesso. E aí eu fui caminhando devagarzinho, né? Isso pós-conversão. Mesmo assim apanhei bastante, quebrei depois disso, abri uma loja de sapato feminino, porque eu falei, cara, Deus está comigo, né? Teve de tudo um pouquinho também, né? Teve. Eu quebrei 3, pelo menos. 3. Eles falam, né, Gui? Que o grande empreendedor, no mínimo 3 negócios. Eu conheço gente que nunca quebrou e é top hoje, mas eu acho que isso mostra, em resumo, assim, isso mostra, cara, realmente, você precisa alcançar o sucesso, você precisa calejar, cara. Todas essas vezes que você quebrou,
Você acha que foi por um mesmo motivo ou foram por motivos diferentes? Tinham muito similares. Similares, né? Visão desde cultura, que eu não tinha. Na verdade, no tamanho das empresas, a cultura não impactava tanto. Assim, a maneira como eu tratava ele, sim. Então eu era um cara que não tinha a cabeça que eu tenho hoje, não, cara. Isso aí foi treinamento e entendimento para mudar. Mas má administração, cara. Aí você não sabe se o seu produto é um bom produto, você não conhece a dor real do teu cliente. Isso serve para o sapato, tá? Por quê? Cara, quando você olha para o produto digital, hoje o mindset é o mesmo para qualquer produto. É assim, cara, o meu produto tem que resolver a dor. Meu produto ou a minha solução, o meu serviço. Ele tem que resolver um problema para eu conseguir escalar isso ou ter sucesso nisso. O problema que eu estava tentando resolver era dar um sapato novo para ela, para uma mulher, porque era uma loja de sapato feminino. Só que eu não sabia bem o que ela queria usar. Eu não era um cara da moda. Então eu ia para Jaú lá, comprava uma cacetada de sapato fiado e trazia embora e vendia. E as coisas começaram a acontecer. Foi uma, duas. Só que eu abri 3 em 6 meses, cara. Ou seja, imprudência total. Não existe isso, abrir 3 em 6 meses, cara. Na verdade, 3 lojas em 6 meses, né? Então, o que é similar nesse cenário é isso. É a falta de visão do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, que é o propósito. É falta de conhecimento de custo, da parte financeira. A falta de administração financeira é o que quebra hoje quase todas as empresas. Eu já tinha isso lá, depois fui evoluindo, fui aprendendo. E outras coisas que são similares também, menores, mas que impactaram nas quebras aí. Que legal. Ô Neto, e falando nisso, quais são essas bases para você? Para começar um negócio e esse negócio perdurar? Porque hoje, depois a gente fala desse negócio que você tem hoje que perdura há muitos anos, Sim, né? Um sim. negócio de sucesso. Sim. Qual que é essa base? Cara, primeiro para mim é o propósito. Então você precisa ter um propósito. Cara, por que você está fazendo o que você está fazendo? Né? E não só para você. Como é que eu vou aqui, estamos com o time aqui, como é que o time vai comprar esse sonho? Como é que eles vão entender realmente o objetivo deles nesse cenário? Né? Hoje mudou muito, a pessoa não vem para trabalhar porque, cara, ela se engaja mais na cultura, mais no propósito do que em qualquer outra coisa. Às vezes a grana nem é o mais importante, na maioria das vezes nem é o mais importante. Ele está pensando se aquilo vai agregar para ele, se aquilo tem a ver com o propósito de vida dele, se aquilo vai fazer ele crescer profissionalmente, se ele vai estar num ambiente seguro. Então, esse lance do propósito, para mim, é o primeiro cenário, cara. Você precisa saber o porquê você está querendo fazer aquilo. Então, no meu caso, na New Way, eu comecei com digitalização para advogados. Eu tinha um sócio, na verdade, eu fui convidado por esse sócio para fazer parte da empresa dele. Criamos uma empresa de digitalização. Aí, no primeiro mês eu olhei e falei, cara, não, essa dor não. Quer dizer, só fazendo um parênteses aqui, eu não sabia que isso era o propósito. Que eu não sabia. Só que eu tinha o interior conectado com isso. Por exemplo, eu ia entregar um CD para o meu cliente, ele falou assim, cara, onde eu vou achar o papel aqui? Ou seja, aí eu pensava, falando, nossa, é verdade, a dor dele não é ter o papel digital, a dor dele é encontrar o arquivo rápido, otimizar o tempo dele. Aí eu conectava, falava, putz, como é que eu resolvo isso? Então, como é que eu resolvo essa dor? Cara, pensa e vira, eu vou fazer um sistema. Porque daí eu venho aqui, e outra, eu pensava já lá na frente, porque eu falava assim, cara, esse cara vem com um contrato de R$1.000 por mês, R$3.000 por mês. Daqui 10 meses eu digitalizei todos os papéis dele. O que vai acontecer? Ele vai romper com você. Acabou, LTV 10 meses. Perfeito. Acabou. Pensou em amarrar o cliente. E eu já, como é que eu faço para trazer solução e manter ele me pagando todo mês? Manter ele. Não olhava para o dinheiro, o foco era a solução. E aí eu falei para o meu sócio, cara, vamos fazer sistema, cara, a gente precisa fazer um GED. Na época o GED estava começando no Brasil, gestão eletrônica de documentos, né? Vamos fazer um GED, cara. Não, só vai muito trampo. Não, sonhei em expandir isso aqui, virar franquia de digitalização. Isso era muito tecnológico já na época, né? Era. Já existia. De advocacia, né, são meio resistentes, né? Já existia um processo acontecendo ali há alguns anos, mas muito pequenininho ainda, muito embrionário ainda, assim. Não era um negócio espalhado como é hoje. Hoje, cara, nem tem mais isso. Né? Porque o papel já vai tudo digital. E quem tem dentro de casa. O scanner hoje você faz 200 folhas ali, é peanuts perto do que custava antes. Né? E aí eu fui conversar com ele sobre isso. Ele falou, cara, não dá. Eu falei, cara, beleza, você é meu sócio a partir de agora. E eu não esqueço que eu não tinha nada, né? Era tudo dele. A única coisa que era minha era o escritório. Porque eu voltei a morar com os meus pais depois da conversão.
que eu entendi que eu só deveria sair de casa quando eu me casasse. Que legal. Que foi difícil, mas foi uma decisão que eu acho que Deus me honrou depois. Aí, o escritório era na minha casa. E o computador era dele, o scanner era dele. Então, eu meio que ouvi o dedão. Tá bom, vai lá. O sentimento, né? Não estou falando nem que foi o sentimento dele. Foi o meu sentimento com isso. Aí eu falei, não desisto, filhão. Só chorava, né? Não desisto, só que eu não tinha nada. Não tinha R$1 no bolso. Morava com os meus pais, não tinha dinheiro para ir comer um lanche com o pessoal da igreja. E já era New Way? Não, aí então era o nome da empresa dele. Quando eu rompi, aí eu comecei a... Cara, eu ia pro monte orar 3 horas da manhã, fazer campanha de 60 dias. Que legal. Jejum. Cara, eu me envolvi, eu entendi que existia uma conexão espiritual que poderia me ajudar a evoluir para... Não é, o espiritual não vem e te muda o seu negócio, cara. Deus não vai vir aqui fazer nada por você. Tem calo no joelho, Deus, né? Muito. Além disso, eu acho que o calo no joelho de oração, as noites sem dormir, os jejuns, isso não foi isso que abriu as portas do negócio. Isso me deu uma visão diferente de mim mesmo e do amor que Deus tinha por mim. E foi essa evolução aqui que fez o negócio gerar, foi amadurecendo, cara. Eu fui amadurecendo. Então, de novo, cara, Deus nunca vai fazer nada por você, no sentido físico. Na verdade, ele só mostrou pra você quem você era. Só direciona. Ele te dá a direção. Todo o seu potencial, todo o seu... Aí você começa a ter acesso. Você começa a ler, aí você entende que a Bíblia, putz, cara, é um livro que, traz muita coisa top. Se você transcrever isso, cara, ainda é um manual de ensino para qualquer pessoa. História de superação, história de romance, tudo, né? Liderança. Sofrimento, de reinados, né? Reinado. Cara, putz. A gente fala, né? Eu vou honrar a Deus, cara. Tem coisas que a gente olha para o passado, é o Antigo Testamento antes de Jesus vir quebrar tudo isso. Você fala, cara, como que tinha isso? Meu Deus do céu. Né? Por isso que o homem era distante de Deus, né? Por isso que havia esse rompimento. O homem era mau. A natureza é má, né? Mas aí foram essas coisas que eu fui entendendo, cara. Então não adianta eu ficar pedindo para... Cara, vou pedir para Deus abrir a porta sim, mas eu vou procurar a porta. Eu não posso ficar esperando a porta vir aqui no meu quarto, que ela não vai vir. E aí eu ia, e assim veio o primeiro cliente da empresa. Eu peguei uma revistinha, tinha 7 clientes, e eu comecei a profetizar que eu ia mandar 7 e-mails e um ia responder. E eu fiz isso 7 dias. E aí eu fiz isso 7 dias, eu mandei 7 e-mails e um depois de 7 dias respondeu. Você fazia 7 e-mails por dia? Não, eu achei eu estava num desespero assim, porque quando eu rompi, Deus falou para mim assim, e entendam, Deus falou como eu senti em mim, como a intuição, né? Eu senti assim, cara, eu vou te dar um novo caminho, cara. Esquece, não olha para trás. Cara, para trás você tem que olhar só para você evoluir, cara. Retrovisor. Uma segunda glória, né? O retrovisor é menor que o para-brisa. Legal. Então olha tenha referências, mas é só referência. Você não pode se machucar por isso. Bora que eu vou te dar um novo caminho. Bora que eu vou te dar um novo caminho, novo caminho. Eu tinha esse sentimento de novo caminho. Uma hora eu parei e falei, cara, como é que vai chamar a minha empresa? Aí, novo caminho, cara. Puta, inglês. Porque é uma empresa que vai pro mundo. Eu já era ousado de falar, eu vou ter projeto fora do Brasil. Eu não quero ficar aqui, eu quero poder ter vida dupla, eu quero poder... E eu já sonhava em, eu quero poder ir para Orlando quando eu quiser. Eu vivi isso, né, de poder ter a vida dupla até com negócio em Orlando. Né? Comecei um negocinho lá, a gente parou depois da pandemia, mas eu pretendo retomar até. E aí as coisas foram acontecendo assim, cara. Aí eu fiz isso, o cliente me respondeu em poucas semanas. Eu fui lá, não sabia fazer o que eu estava fazendo, mas eu tinha dedicação, então eu estudava, eu tinha feito alguns cursos na Ipiranga que me deram uma visão de workflow, né, de melhorias de workflow. Então, no processo de trabalho dentro de uma empresa, de atendimento, eu conseguia enxergar as dores e conseguia olhar os gatilhos que poderiam melhorar aquilo. Aí eu comecei a fazer isso no processo dela, ela começou a economizar impressão de, 20 mil impressões por mês, ela economizou no primeiro mês. Eu olhei e falei, aí ela, né, falou, cara, precisamos evoluir. E aí eu já fui ousado cada vez mais, cara, precisamos de um sistema. E aí eu fechei meu primeiro contrato com eles, com Barbosa e Dalálio, que é da doutora Adriane e do doutor Vinícius, que eu converso até hoje. É um escritório de advocacia. Eles fecharam hoje, Legal. Eles fazem outra coisa, né? Mas, e esse sistema cuidava da correspondência jurídica. Então, ela recebia um chamado de uma empresa grande e ela precisava, para tirar uma cópia de processo no Pará. Ela tinha que ligar para alguém no Pará, fazer essa pessoa ir lá tirar foto,
mandar foto para ela, ela mandava para o cliente, recebia por isso, pagava para a pessoa que fez isso. Eu fiz um software para cuidar disso. Né? Eu fiz um sistema de correspondência jurídica. E aí as coisas começaram a evoluir. A gente começou a desenvolver. Eles foi o primeiro contrato. Esse foi o meu primeiro contrato, 30 Você mil não reais. tinha um portfólio. Nada, não tinha nada, não nada. Então ela, Eu tinha no um caso, PPT. acreditou em você e te deu a oportunidade de você desenvolver através dela um portfólio. Na verdade, doutora Adriane, desculpa. Ela não sabia que eu não tinha tudo isso, mas eu também não menti. Legal. Eu não entrei você tinha no o conhecimento assunto. e a vontade, né? Não abri. E o desejo. Eu não cheguei na mesa porque eu sabia que estrategicamente ia me ferrar. Só para você ter uma ideia de como era a minha cabeça, eu convenci a minha namorada na época, que foi a pessoa com quem eu casei, a Vanise, a me emprestar o nome dela, porque eu não tinha nome, porque tinha ficado uma dívida de mais de milhões para mim, por conta do posto, mais de 1 milhão, sei lá, muita grana. E eu convenci ela que eu pagava parcela acho que R$700, era mais da metade do que eu conseguia tirar no mês na época. Eu consegui convencer ela que eu precisaria trocar o meu carro pelo carro dos meus sonhos, que era um C4 Palas na época, que se eu tivesse isso e chegasse na frente do escritório do meu cliente me olhasse, eu ia transparecer para ele credibilidade, que eu era um cara de sucesso e tal. Você tem essa visão até hoje? Não, diferente hoje. Muito diferente, muito. Eu acho que hoje, cara, o carro que tem, você não, uma roupa que veste, cara, isso aí é bullshit, literalmente. Não importa nada. Mas naquela época eu ainda tinha algumas... E eu não fiz isso por conta eu fiz isso por conta da credibilidade mesmo. E aí parei o carro na frente no dia que eu ia apresentar a proposta e a pessoa que... Eu conto detalhezinhos até assim. Isso eu já parei no lugar que eu sabia que alguém ia me chamar lá, porque era um lugar proibido para estacionar. Para poder ver, e aí a pessoa veio me chamar no meio da reunião, eu falei, aquele carro lá, é aquele C4? Não, eu falei, cara, esse é meu sim. Porque eu acho que o maior medo era ele olhar para o meu palinho velho, que custava 6 conto, e falar assim, esse cara aí tá querendo trocar de carro no meu contrato aqui, cara. Tá me cobrando 30 pau e vai querer trocar de carro. E, na verdade, por trás dos bastidores não era nada disso, né? Não era nada disso. Na verdade, eu não tava com a percepção de que eu ia ter que ganhar dinheiro para comprar carro. Eu queria dar certo, né? A gente queria que as coisas acontecessem. E no fim deu tudo super certo, assim. Esse foi o primeiro cliente, depois a gente foi para outros portfólios, foi fazer site, foi fazer app, sempre pequenininhos até então, né? Até 2015 a gente era pequeno, cara. Tinha 6, 7 pessoas. Faturava um tiquinho assim por ano. Até 2000 Até 2015. 2015 foi quando eu lancei o produto novo, que é o MKT Zap. Que é o seu carro-chefe até hoje? Hoje é o produto principal. Hoje estão saindo outras vertentes aí para o futuro, mas... Inclusive a gente é cliente, né, do MKT Zap, é um produto muito bom. Fico muito feliz. E a gente foi a primeira plataforma multicanal a conseguir criar um chatbot via WhatsApp. Cara, não existia isso. Foi logo na chegada do WhatsApp? O WhatsApp já tinha há muitos anos? Já tinha algum tempo, mas o WhatsApp Web estava começando. Assim. As pessoas começando a usar o WhatsApp Web para conversar sobre negócio, por exemplo. Certo. Então as empresas não tinham ainda a visão que elas poderiam alcançar o cara via WhatsApp, que foi o meu insight. Como você teve a ideia? Foi uma dor sua? Ai, cara, não. Na verdade, a dor não era minha. Sim e não. Porque ela era minha, mas ela estava mais na outra ponta. Quando eu fechei um contrato com um cliente de Alphaville para fazer um software de SMS para eles. Na época, o contrato acho que era de 200 mil num ano. Era mais do que eu faturava no ano. Fechei o contrato, contratei gente. Sempre com aí a visão de planejamento financeiro mais organizada. Sem experiência, mas mais organizada. Não posso gastar mais do que eu ganho. Preciso ter previsibilidade daquilo que eu vou ganhar. Preciso ter previsibilidade das minhas despesas. Eu tenho que equilibrar isso deixando uma margenzinha. Porque se der alguma coisa errada, eu tenho... Cara, troquei muito cheque com a agiota, velho. Muito. No início? Muito. E eu sobrevivi, eu honrava todos os meus compromissos. Depois disso, nunca deixei de pagar ninguém, cara, antes sim. Mas depois disso, não. E aí esse cara ficou me devendo, cara. A gente quase quebrou. Porque eu ia quebrar, se eu não tivesse conseguido recuperar a grana, eu ia quebrar. Você conseguiu uma galera... Porque eu contratei gente com a previsibilidade de recebimento. E não pensei como eu penso hoje. Cara, como assim? Se eu faturo hoje 100 mil por ano, vai vir um cliente de 200 mil por ano, 2 vezes o meu faturamento anual, é risco 100%. Se o cara me paga, eu quebro. Porque eu vou precisar criar uma estrutura para atender ele. Perfeito. Eu vou precisar contratar, eu vou precisar ter programador, vou precisar ter atendente, vou precisar ter CS, vou precisar ter CX. Uma equipe dedicada, né? Eu vou precisar de gente, porque é um projeto maior. Cara, as coisas foram acontecendo assim, aí os sócios brigaram lá dessa empresa.
Falei, fiquei na mão. Aí fiquei com uma raiva, cara, deles. Nossa, mas pensa em raiva de morte, assim. E foi uma das fases que Deus mais falou comigo. Porque eu estava indo lá para fazer uma besteira. E aí, no caminho, o interiorzão falou assim, você vai pedir desculpa para ele. O velho homem tentou manifestar, mas no caminho... Cara, isso é uma coisa da natureza humana, né? A gente tem que ter essa consciência de que quanto mais a gente alimenta o espiritual, o emocional, mais você anula as coisas do velho homem, que é a natureza humana, né? Que é o instinto humano já de não fazer as coisas certas, de sempre dar um jeitinho, sempre tem, né? Não é só o brasileiro, não, é o ser humano mesmo, né? E aí no caminho eu senti isso, falei, tá bom. Parei na frente do prédio dele, falei, tá bom, vou subir e vou fazer isso. E fui. Honrei aquilo que eu tinha sentido. Eles não pagaram porque eles quebraram? Não, eles não pagaram porque... Não, eles não tinham, eles estavam passando uma fase, um sócio brigando com o outro, aí o sócio não tirou dinheiro, o outro estava sem dinheiro, aí o faturamento estava pouco, e eu tinha criado esse sistema para ele faturar mais, através das vendas de SMS que ele fazia para as empresas de cobrança, que foi o meu primeiro segmento. Ele chegou a te culpar por conta disso? Não. Eu esperava que desse mais resultado. Não, porque ele tinha outras frentes, né? Eu já atuava com outras frentes. A gente era uma interface para ele vender para o mercado. Então ele já tinha uma linha de receita com as empresas de cobrança que ele mantinha, e ele falou, quero criar uma outra linha que é vender para o B2C, não só para o B2B. Eu quero que o seu software venda para o B2C e para o B2B. Aí o cara vai lá, passa o cartão, põe R$100, manda os SMS, gasta. Foi isso que a gente fez para ele. Legal. Só que aí não pagou, e eu cheguei lá, fui pedir desculpa, e falei para ele, cara, o negócio é o seguinte, bicho, eu preciso receber, senão eu vou quebrar. Você precisa me ajudar. Aí ele falou, cara, meu sócio saiu agora. Você foi humilde, resumo, né? Tá? Meu sócio saiu agora, não sou mais sócio dele, cara, eu consigo te pagar, mas você precisa vir me ajudar. Você precisa me ajudar a vender, você precisa me ajudar a entender o que os clientes precisam. Eu falei, cara, quanto você consegue me pagar? Aí eu lembro que acho que era 8 mil por mês, alguma coisa assim. Né? Que, era muito pouco perto daquilo que eu já tinha de despesa. Mas eu consegui chegar num ponto de equilíbrio. Falei, beleza, você paga as minhas despesas de vinda? Eu ia toda semana, ficava 2, 3 dias por semana. Aí eu ia visitar os clientes para entender qual a dor dos clientes dele para com o SMS, para que a gente conseguisse adaptar a plataforma. Mas aí, a hora que eu cheguei no cliente final, eu era um devedor na época, né? Eu parei para pensar, falei, cara, a dor não é mandar SMS. A dor é falar e recuperar o crédito. Então, todo mundo pensando no SMS, por quê? Porque é o único canal que a pessoa pensou que, na época, era o canal que funcionava. Você mandava 100 SMS, 2 respondiam. 2 respondiam. 2 respondiam. Mas era o que eles tinham na mão. Ligação e SMS. Ligação, SMS, ninguém via. Ligação, todo mundo xingava. Aí eu era o cara que via SMS, não respondia, e se me ligassem eu xingava. Por quê? Porque eu estava aqui querendo trabalhar para levantar minha grana para pagar minha dívida, e o cara me ligando, mas não era uma, era 72 vezes no dia. O call center era um negócio maluco, e eles recebiam pela insistência, né? Aí eu olhei e falei, não, cara, por que ninguém me manda uma mensagem no WhatsApp, cara? Falando se eu não quero negociar. A hora que eu pensei, eu falei, cacete. E aí tinha um outro parceiro meu na época que estava junto comigo, o Marco, que ia me ajudando a ter os insights também. A gente pensou junto em algumas coisas. Aí eu cheguei na empresa e falei, cara, tá na hora da gente construir um produto que vai ser assim, assim, assim. Todo mundo olhou e falou, cara, esquece. Foram lá, viram as APIs, não tinha conexão com o WhatsApp, tinha nada, não dá para fazer. O Zuckerberg sabe disso? Hoje sabe. Hoje sabe. Ele não sei. Mas já teve na época, como a gente fazia muito não oficial, hoje eu tenho uma conexão direta com o WhatsApp, né? Mas eu fazia muito não oficial, a gente ficou conhecido no WhatsApp. Porque eu lembro da VP uma vez da América Latina aqui, que ela falou, cara, a gente sabe quem você é, só que, vai no teu propósito de ajudar as pessoas, mas não faz alarde demais não, cara. Fica, né? Vai tranquilinho aí. Porque não era o único meio que a gente tinha para propor essa solução. Perfeito. E, cara, quando eu vim, um dos meus desenvolvedores na época, que é o Henrique, o Bin, que é meu sócio hoje até, ele ficou trabalhando quietinho lá 7 dias, 10 dias, sei lá. E um dia ele chegou para mim e falou, Neto, chega aqui. Cara, manda uma mensagem para esse número aqui do WhatsApp. Na hora que eu mandei a mensagem, respondeu um robozinho, falando, olá, eu sou atendente virtual da Neway. Digite 1 para pedir o boleto de cobrança, digite 2 para falar com o atendente. Cara, eu entrei em parafuso. Não mais de longe, não existia, entrei em parafuso.
Cara, isso aqui vai resolver a vida. Henrique, BIM, né? Você consegue pôr isso aqui numa tela? Consigo, vou fazer uma interface rápida aqui. Desenhei no papel, eu mesmo na época desenhei, cara, vamos pôr isso aqui, vamos fazer. Ele colocou já em 2 dias, eu falei, tô saindo vender cliente, buscar cliente. Ele, não, pelo amor de Deus, cara, nós não temos tela de login. Eu falei, sim, vai, filho, cara. Você vai daí, eu vou daqui. Né? Que legal. A gente colhe frutos ruins até hoje por conta dessas decisões, né? Depois você aprende de novo. Esse tempo me ensinou a pensar num produto. Como eu quero lançar um produto no mercado, como que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho que seguir algumas regrinhas básicas para todo negócio, é a mesma regra, com as suas especificidades, de acordo com o seu segmento, com o teu ramo e tudo mais. E aí eu saí vendendo, cara. Em 6 meses a Natura já era minha cliente. E eu não tinha estrutura nenhuma. E aí era pau na máquina, e aí sim foi. Você foi pioneiro? Fui o primeiro do Brasil a pensar nisso. E, cara, se eu falei isso para você no começo, que, né, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, não que eu queira ter, não olho para o passado assim, porque eu acho que eu vivi o que eu tinha que viver, na hora que eu tinha que viver, foi tudo perfeito, cara. Me ensinou para eu estar aqui hoje, eu consegui, eu passei pelos caminhos que eu tinha que passar. Mas quando... perdi a linha de raciocínio, Gui. Ó o Covid, ó. Enquanto você estava perdendo a sua linha de raciocínio aí, ó, os olhinhos do João estavam brilhando ali. Antes de eu começar esse podcast, falei já umas 2 semanas atrás, né, Vi? Falou, ó, vamos arrumar uma camisa de força aqui pro pessoal, porque tem uma galera aqui que paga muito pau pro Neto, que né? Legal, meu. Porque além de tudo, a New Way cresceu e cresceu muito. Muito, muito, cara. Foi assustador. Assim. E eu passo ali na frente e é uma empresa que não parece empresa, né? É uma empresa redonda, vamos assim dizer, né? É um estilo diferente, não é aquele estilo quadrado. Mas é diferente a base. Sempre foi assim? Cara, o pensamento sim. Mas partir de você. De mim. É? Mas eu não sabia como aplicar isso. O Neto é bonzinho com os colaboradores? Como que é o Neto patrão? Vamos definir o que é bonzinho. Assim. O que é o Neto patrão? Cara, eu sou um cara que sou exigente, sou criterioso, sou crítico, mas eu me considero uma pessoa super bem relacionada assim, com o meu time, cara. Eu sou muito aberto para isso. Depois você aprende a fazer isso. Até hoje. Eu falo para a Carol, que é a pessoa que hoje é a nossa gestora de life, né? A pessoa que veio ajudar a gente, fala, Carol, eu preciso aprender muito ainda. Preciso aprender ainda muitas técnicas de como fazer isso, como fazer aquilo, porque o coração eu tenho. Né? E aí eu vim evoluindo e continuo evoluindo para que eu seja um líder foda mesmo. Que as pessoas olhem e falem, cara, eu vou atrás desse cara. E de certa forma eu consegui fazer isso nesse tempo, cara, porque todo mundo vem pelo sonho. No começo, cara, a gente não tinha dinheiro para contratar, não. A empresa crescendo, a gente contava a história, o cara falava, eu quero trabalhar aí. Quero fazer parte quero trabalhar aí, quero trabalhar aí, quero trabalhar aí, quero trabalhar aí. E aí já tinha a cultura implantada. Mas até hoje é assim. Até hoje é assim, até hoje é assim. Muita gente quer trabalhar lá. Muita. Hoje os critérios são diferentes, né? A gente está numa fase de empresa que a gente precisa muito de pessoas. Tem, lógico, a sua parcela de júniores, a parcela que a gente ensina, mas a gente está muito numa fase de trazer gente que é boa mesmo. Né? Você chega num patamar de empresa e fala assim, cara, você quer gente top para trabalhar do seu lado, você quer gente que tem o mesmo propósito, que é a primeira conexão, que ame a cultura, que a cultura é um organismo vivo, Gui. A gente fala, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Uma frasezinha conhecida. Legal. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, cara. Se você não tiver cultura, você não escala. Você não consegue chegar num patamar. E até hoje a gente aprende sobre isso. A gente foi eleita a 14ª melhor empresa para se trabalhar no país. De 19 para 20, se não me engano. Depois veio a pandemia, a gente sofreu bastante também com isso. Né? Eu tenho umas experiências na própria New Way de evolução, assim, que eu vejo muito. E quando chegou a LGPD, sofreram também ou não? Um pouco. Um pouco? Mas não absurdamente. Assim, a gente se adaptou rápido. A gente tem uma equipe de segurança hoje lá dentro. Então, tem o DPO lá, que eu tenho uma empresa que a gente contrata para garantir que os meus clientes, porque trafegam muitos dados, né? Meus clientes trafegam dados diretos, sensíveis. Né? Apesar do WhatsApp ser criptografado, do Facebook também ter as suas condições de segurança, mas a gente sabe que exige hoje, a lei exige um negócio diferente. Eu tenho que perguntar para o cara se eu posso armazenar isso. Se ele quiser que eu apague, eu tenho que apagar. Então a gente acompanhou e continua acompanhando isso com a tecnologia. Né? Ô Neto, entrou depois da pandemia, tudo, né? E aí você deu moral pro Covid ou deu uma subestimada até pegar e conhecer? Como que foi? O Covid mudou nossa vida. Mudou nossa vida, porque não tinha noção do impacto que ia trazer. De novo, experiência, cara. Que experiência forte, assim, porque a gente tinha na cultura o lance de flexibilidade. Já tinha antes do Covid. Você quer trabalhar na sua casa, pode trabalhar. Mas você montou uma estrutura gigante ali, né? E o que aconteceu com as pessoas? Elas não queriam ir trabalhar fora.
Eles queriam trabalhar na empresa. Queria trabalhar e A não gente falava, podia. cara, se você quiser trabalhar em casa, pode trabalhar. Você faz remoto, você não quer vir um dia, tá tudo certo, cara. Só que cumpre o teu papel, né? E a nossa visão era bem rasa ainda sobre isso. Hoje a gente é muito mais exigente. Hoje a gente aprendeu e vem aprendendo mais ainda. E aí as pessoas queriam trabalhar lá, então eu não tinha o lance do remoto. Era um ou outro. E aí, por exemplo, nós estamos aqui, sei lá, em 10 pessoas. Sai um para trabalhar, home office, às vezes esse cara nem fala com o time. Às vezes ele vem no outro dia, entra numa daily que existe no processo, ele se inteira do que aconteceu ontem, está tudo certo, ele volta para o time, está tudo bem, está desenvolvendo de novo, está atendendo de novo, está cuidando de finanças de novo, está fazendo o papel dele lá de novo, tranquilo. Quando veio a pandemia, 100% ficou remoto. Cara, como é que você gerencia isso? Como é que você olha para a produtividade? Você não Como tinha é um que você olha sistema pra para isso, né? Eu nunca tinha Você não estava pensando nisso, não tinha nisso. pensado nisso. Então você imagina, eu comecei a perder gente. Cara, a gente tomou um baile. 2020 para 2021 um baile. fera de tecnologia passou por esses perrengues. Imagina quem estava quase 100% analógico. Misericórdia, cara. Misericórdia. Só Deus mesmo. A Negócio gente teve uma gigantesco, empatia até com os nossos clientes, assim, ó. No começo eu falei, eu falava assim, nossa Deus, podia ser uma empresa bilionária. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia dar, mesmo com a WhatsApp. Porque eu ia ajudar a empresa a voltar a vender, a voltar a fazer as coisas. Porque a minha solução é para isso, é para estreitar o relacionamento, é uma interface conversacional, cara. Fala de conversa, fala de proximidade. A gente conecta as coisas ali. O relacionamento digital, o nosso propósito é transformar a vida da empresa, de empresas e de pessoas através do relacionamento digital. Então, a gente teve empatia. Mas, cara, financeiramente, você olha pro... Cara, mudou tudo. Mudou a inadimplência, impactou o fluxo de caixa, diminuiu receita. Você tinha que... Cara, você perde gente. É caro perder gente. É caro perder time. Bons colaboradores para treinar novamente, gente, né? Foi embora massa. Que eu gosto. E era medo também? O pessoal vem de fora, às vezes, trabalhar aqui, né? Eu perdi colaboradores muito bons que eram de fora. Por conta da pandemia, fechou faculdade, fechou... não tiveram total, condições, né, de se manter e voltaram para a cidade. No meu caso foi mais mercado. Mercado e o que aconteceu com a própria empresa. Porque pensa, você tinha uma cultura alinhada que vinha andando de um jeito bonitinho, focado no bem-estar, focado nos objetivos, sim, na responsabilidade, na responsabilização, um ambiente seguro para você discutir, e ninguém sabe fazer isso 100%, tá? Quem falar que é muito top nisso, cara, a gente aprende dia a dia. Você está aprendendo até hoje. Até hoje, e não vai acabar, porque isso é um organismo vivo. E aí a gente foi as coisas começaram a degringolar, assim, porque o cara saía de casa, ele não tinha mais acesso a nada. Então, ele falava, como é que eu comunico com um time, gente? Como é que eu junto um time para conversar sobre um projeto? Cara, a gente não sabia. Não sabia não, né? Foi aprendendo. Mas a gente tomou uma curva de aprendizado assim, muito rápida. Então o time foi muito top. Assim. Quem estava envolvido na empresa, engajado na empresa, tem amor pelo negócio. Quem está lá tem amor pela New Way, ama o propósito, ama atender bem, ama fazer as coisas. Com todas as dificuldades que a gente passa, com todas os picos e quedas, isso acontecia. Mas aí começou o mercado aquecido. Mas você é desenvolvedor, você está ganhando quanto? 10? Eu te pago 20. Você vem para mim. Home office, trabalhei. Vou te pagar, ou melhor, eu te pago $10 mil. Você trabalha da sua casa no Brasil e você vem fazer um projeto aqui para mim no Canadá. Fizemos um trabalho recente, assim. Desenvolvedores ganhando em dólar de empresas gringas. A gente perdeu muita gente massa. E a New Way foi construída também por essas pessoas. Né? Eu tenho um carinho muito grande por todos. Eu tenho, emocionalmente, assim, eu honro todos que passaram, sem exceção. Porque eu acho que as empresas são construídas disso. Né? Mas você chegou a subestimar o Covid, você em si? Você achava que era tudo isso doença, mesmo? Aí depois chegou em você pegou ela, né? A doença eu subestimava demais. Eu falava que eu não ia pegar. Você subestimava? Cara, pensa assim, ó, desde 2019, eu tive uma fase muito saudável na minha vida. Na adolescência, depois que... É saudável no sentido de praticar exercício. Então, cara, acredite, eu usava droga e ia pra academia. Né? Não ia 5 vezes por semana como eu vou hoje, 6 vezes por semana, às vezes 7. Não ia como eu vou hoje. Só fala que você vai 2 vezes por dia na academia. Uma eu corro 45 minutos na esteira de manhã no prédio, e aí depois Legal. 1 hora e meia de academia. Você imaginou que por esse motivo, 100% saudável... Eu nunca ia pegar. Então, totalmente desconectado disso. Por quê? Porque depois de 2019, eu tomei a decisão, falei, cara, a minha vida a partir de agora vai ser aquilo que eu optei por viver. Eu quero levar uma vida saudável, cara. Quero mudar meu corpo, quero me sentir bem, quero ter autoestima. Eu pesava 117 quilos.
Mostrar uma foto pra você de antes. Você não vai 117 acreditar. 117 quilos. Eu era redondo. Seu Instagram assim, tá lá, né? Tá lá. Vida saudável. Isso faz parte da minha vida e eu, inclusive, coloquei um reel sobre isso hoje. Que legal. Qual a relação entre a vida saudável e negócios, cara? Existe uma relação muito forte entre isso. É muito ensino. A vida saudável te ensina muito o que você deve fazer em qualquer área da tua vida, né? De foco, determinação, constância, objetivo claro, não ter um objetivo vazio. Tem muita gente que treina só para ficar shapeado, cara. E é vazio. A pessoa só quer ter o corpo para mostrar para o fulano, para se sentir amado, E a minha vibe era outra. Eu queria o shape. Era um valor. Mas eu estava Desde o preocupado princípio. com a vida. Eu queria, cara, viver bem, comer bem. Eu queria estar disposto, eu queria acordar bem para trabalhar. Cara, vida estressante. Cara, foi punk assim meu Você é relacionamento. workaholic? Eu falo que para mim não existe nem mais isso, porque o tempo inteiro a vida não tem mais CNPJ, CPF, né? Você fala, você tem que dividir prioridades, você tem que balancear prioridades. Planejar e conseguir equilibrar as prioridades. E, cara, é difícil. Você quase morreu então, né? Do Covid. E aí eu subestimei, até que um dia eu peguei. Que foi em março de 2020. Ou nós estamos em 22, né? 22. 21. Eu ia as datas. E peguei, com 5 dias eu estava com 50% dos pulmões. Com 8 dias eu estava com 75% dos pulmões. Comprometido já. Se eu tivesse me internado em Bauru, não sei se eu estava vivo. Não, nada contra, mas eu falei, cara, eu preciso ir para o melhor lugar do Brasil. Não importa se eu vou ter que vender tudo. Eu não tinha plano para ir para o Einstein, por exemplo. Não tinha. Falei, não, vou embora. Minha secretária me catou do carro. Eu não andava. Mas surreal. Experiências que daí no livro conta detalhezinho do que eu senti, cara. Eu tive impressão de morte mais de uma vez. Eu tive visão... Como que é? Não dá pra respirar? Não consegue? Cara, é surreal. A não voz dá. muda? Não, tudo? não. Você não consegue respirar, você não consegue fazer nada. Gui, você não consegue erguer a mão. E você já estava saudável já, né? Você estava fortão. Extremamente. Eu estava com 96 quilos, 10 a mais que eu tenho hoje, forte, seco. Era a vida que eu estava no shape que eu queria. Você foi na contramão até do que a imprensa falava na época, né? Que eles falam que era mais só fica ruim se você tiver com diabetes, hipertensão. Na verdade, isso é só um agravante. E é ainda, tá? Um agravante. Por isso, levem uma vida saudável. Legal. É importante. E aí, quando me pegou, cara... Depois até entendi que existe uma parte genética envolvida nisso, tá? O pessoal do Einstein fala isso. Que existe uma... Você ficou no Einstein? Eu fiquei no Einstein. Fui pra lá e fiquei... Aí eu fiquei, acho que 12 dias internado. Cara, mas eu perdi 20 quilos em 10 dias. Aí vem uma sequência de história, meu amigo. Eu entrei no 8º dia, a inflamação pior é do 8º ao 14º. Eu entrei com 75% dos pulmões. Era para eu ter sido entubado. Eu falei pro médico, cara, só se eu for morrer. Senão, não faz. Não faz, porque a mesma sensação e certeza que eu tinha que eu ia ser internado, no dia que eu peguei o Covid, a minha intuição me disse, prepara que você vai ser internado, filhão, que esse negócio que você não vai ser leve, não. Juro, cara. Isso aí foi uma das coisas mais malucas, assim, ó. Ao ponto de eu comprar um tubo de oxigênio. Você chegou a ser entubado? Não deixei. Não deixou? Não deixei no começo, eu falei, doutor, não vai. Depois aconteceram os milagres nesse percorrer aí que Você conseguia dormir? No primeiro dia, imagina. Não. E só de prona, e máscara o dia inteiro. No segundo dia furou meus 2 pulmões, pra você ter uma ideia, porque eu usava máscara o dia inteiro, deitado de bruços na cama, cara. Surreal. Eu não conseguia se bem, não fui no banheiro. Nos 3, 4 primeiros dias, mijava no papagaio. Não ir no banheiro, esquece, não dá. Não escovava dente. Levantar da cama, você não levanta. Você se perguntou por que Deus permitiu isso na sua vida? Cara, foi a maior fase. Foram dias de briga até. Eu sou com Deus, eu gosto. É amizade, né? Pai, pô, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer, né? Uma das coisas... Às vezes eu nem confronto isso, Gui. Porque eu acho que, cara, vai ser o que tem que ser. Ponto. Hoje eu aprendi a aceitar, agradecer, ser grato. Não importa se é tempestade, porque é a tempestade que forma. Então eu tenho que ser grato. Né? A tempestade vai me formar um cara melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, um pai melhor. São as coisas que eu vou passando, até de ruins. Né? Então eu tenho que agradecer. Mas eu confesso para você que em uma fase eu confrontei Deus assim. Falei, cara, desde a minha conversão eu parei de viver para mim. Né? Passei a viver para cuidar dos outros. Né, com foco em ser um cara bem sucedido para poder ter um trabalho social, para poder ajudar as pessoas com isso, ter grana para poder fazer isso. Mas eu comecei a confrontar, cara, abrir mão da minha vida inteira
só ajudando os outros, ia ajudar mendigo, aí pregava na igreja, aí tinha grupo de recuperação na igreja, aí trabalhava de segunda a segunda na igreja, aí depois parei, aí empresa, família pouco, cara, todo mundo, tudo pensando em todos, mas eu nunca parei e falei, cara, eu preciso descansar, eu preciso ter um tempo para mim, eu preciso olhar para dentro de mim. Não tinha tempo para olhar para dentro de mim, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, diz o ditado. Mas o segredo, o cenário ideal dessa frase para mim, cenário ideal não, né? O valor dessa frase para mim é, cara, você precisa de tempo para você planejar, para você se autoavaliar, para você... E aí eu comecei a confrontar, falei, cara, tô aqui, olha tudo que eu fiz e onde eu tô, eu vou morrer. Eu vou morrer, cara, que porcaria. Não deixei testamento porque eu não tenho nada, né, de muitos bens, porque, cara, eu comecei a ganhar dinheiro faz pouco tempo. Tô deixando a mãe dos meus filhos numa situação que, meu Deus, cara, o que ela vai fazer? Isso você pensava? Na ida. 3 horas pensando nisso. Eu tive visão. Eu vi meu filho... eu falo que é visão, não foi visão que eu vi. É espiritual, né? Você imaginou, né? Imaginação... Desenhou o futuro. E eu via meu filho na escola sem o pai. Minha filha tinha acabado de nascer. Ela fez um ano em março. No dia que eu saí. Você deitado lá, você fez algum voto para Deus? Se eu sair daqui... Desse jeito não, mas eu fiz. Olha que loucura, olha, arrepia de pensar. Isso é bom. Porque eu fiz isso em um momento relacionado à minha família, que na época eu tinha me separado, eu sou separado ainda, né? Eu tinha me separado e falei, cara, eu joguei tudo no lixo. Eu devia ter aberto mão de tudo, de vida do lado, esses últimos 2 anos do lado. Cara, eu tava não quero mais, vou voltar para casa, vou pedir perdão, cara, eu vou. Você acredita que 1 hora depois um parceiro meu me manda mensagem assim, ó, Neto, não prometa nada para Deus enquanto você estiver internado. Aí eu só mandei mensagem para ele, já prometi, amigão. Ele falou assim, ó, então desprometa. Então desprometa. Aí eu abri o coração, né? E foi bem nessa hora que eu tava vivendo para todo mundo e não tô vivendo para mim. Deus falou para mim assim, ó, sabe por que você vai sair daí? Isso foi depois do dia que foi sacramentado, assim, que eu ia sair, que eu não ia morrer, que o médico falou, você não vai morrer. Eu não sei como, não consigo entender, médico, tá? Não consigo entender o que aconteceu com você, mas simplesmente você, no 10º dia, que era para estar o pico, o negócio começou a diminuir hoje. Só que por trás dos bastidores, Gui, todas aquelas pessoas que eu ajudei estavam orando por mim. E foi isso para mim que me tirou de lá. Então eu estava confrontando Deus de um rolê que eu estava puto. Quando tinha uma multidão. E foi esse rolê que fez com que talvez Deus me desse uma chance de novo. A gente nunca vai saber os motivos, né? E o dia que eu chegar para Deus, eu não vou perguntar não. Eu vou falar, Miguel, deixa eu entrar logo nesse lugar aí que eu não quero mais me preocupar com isso. Mas você se confronta, né? Não mais caras críticos, assim, que tentam pensar na teoria do caos, às vezes, para conseguir se planejar. Se der errado isso, o que eu faço? Se der errado isso, o que eu faço? E aí foi onde Deus falou para mim, cara, você vai sair. 3 horas indo para lá, pensando nisso. E nas 3 horas voltando? E eu já estava voltando, já estava minha secretária e meu assessor na época, que foram me buscar, eu voltei dirigindo, cara. Voltou dirigindo. Eles não queriam. Eu falei, não, pelo amor de Deus, preciso pegar no carro, cara. Preciso andar na estrada, gente, o som alto. Uma sensação de sobrevida, assim. Neto mudou de lá para cá? Muito, muito. Principalmente interiormente. Aproximou mais de Deus? Muito, muito com uma outra visão. E da família? Também, mas depois da separação fica sempre mais difícil, né? Porque meus filhos não moram mais comigo, né? Então, de novo, o Neto, além de empresário, é um ser humano, é pai, é ex-marido, porque a minha ex-mulher é minha parça, minha irmã de vida, e eu falo que a gente sempre tem um combinadinho, né? Nossa avenidinha é nossa avenidinha. Se vai criar outra avenidinha depois, eu e as metáforas, né? Se vai criar outra avenidinha depois, tudo bem. Mas sempre a prioridade tem que ser a nossa avenida. Quem é a nossa avenida? Sou eu, você e os nossos filhos. Significa que eu não posso ter relação? Não, nada a ver. Mas significa que o respeito, o carinho... Cara, lá construiu tudo comigo. Quem sofreu, na verdade, nessa vida toda foi ela e os filhos, que eu chegava estressado em casa, não dormia direito, cara, não tinha paciência. Foi aquela que te emprestou o nome lá atrás, pro C4. Foi, a Vavá. Que legal aí. Não, coisa maluca, né? E aí eu tento honrar, cara. A minha vida é isso, né? É tentar dar condição. E esse neto conseguiu mais tempo? Hoje sim e não.
E aí eu falo, é um desafio. Eu estava hoje preparando. Ontem alguém no Instagram me perguntou a minha rotina, né? Falou, cara, como que é a sua rotina? Eu falei, cara, eu já tinha postado isso uma vez há muito tempo. Eu falei, eu vou postar hoje a minha rotina de hoje. Né? Por exemplo, hoje eu não tive tempo. Eu queria ter ido buscar meus filhos na escola, mas não deu. Então essa semana, por exemplo, eu vi eles uma vez. No final de semana eu passei junto, tá tudo tranquilo, né? Tenho os momentos, mas eu moro na mesma cidade. Eu quero levar, se eu pudesse, eu levava todo dia na escola, buscava todo dia na escola. Mas aí eu tenho que pensar, cara, e aí? Qual que é a prioridade? E óbvio que a prioridade é a família. Mas quando você bota num contexto, você tem que equilibrar as coisas, né? E eu confesso, e eu vou até pôr isso hoje lá, falar, cara, hoje eu não pude pegar os meus filhos. Eu confesso que eu preciso ser melhor nisso. É uma área que eu preciso cuidar mais. Eu discuto isso até com a Vanise. Cara, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um pai mais presente. Eu sou presente, amoroso, cuido. Cara, e tudo que eu faço, o foco principal é transformar as vidas, mas é transformar as minhas vidas primeiro. A vida da minha família, dos meus parentes, de quem está perto de mim, cara. É essas vidas que eu quero impactar antes de impactar o mundo, né? Eu corria atrás do mundo e Deus falava, cara, você não está olhando nem para o seu lado. Você queria ajudar o Zezinho lá de Angola? Cara, ajuda quem está do teu lado, ajuda a tua família, ajuda os teus amigos, né? Quem está próximo. E aí foi... essa visão ainda amadurece. Quando você cria um novo caminho, ele tem um destino. O novo caminho já chegou no destino ou vai chegar? De jeito nenhum e nunca vai chegar, acho. E você imagina como vai ser o destino desse novo caminho? Não imagino, mas eu sonho muito. Qual que é esse sonho? Cara, eu falo para Deus que eu quero ser dono do ouro da prata. Maluco, né? Mas isso não pensando no dinheiro. Pensando na possibilidade do que eu posso fazer com isso. De quantas pessoas eu posso ajudar tendo sem medida. Sem medida, dinheiro sem medida. Tem uma parte na Bíblia que Jó questiona Deus. Porque ele tinha tudo. Era uma pessoa que fazia sacrifício dos próprios filhos, né? Sim. Em nome do amor que ele tinha reverência. As pessoas passavam por ele, tiravam o chapéu. E quando ele estava naquele momento difícil, coçando a pele com um caco de telha, ele perguntou para Deus se Deus me desse uma oportunidade para estar diante dos seus juízes, né? Eu queria questionar ele, entender um pouquinho do nosso processo. E aí Deus, através da chuva, da transposição da chuva, conseguiu esquadrinhar para ele. Ele conseguiu ver a diferença da sabedoria e da inteligência. E ele faz uma analogia entre elas. Hoje, o neto é sábio? Cara, puta, que pergunta difícil, Gui. Para um analista. Você acha que dá para você... Eu acho que eu sou muito mais sábio que antes. Porque inteligente a gente sabe que você é. Então, eu tenho uma visão, é até um negócio que eu aprendi que eu preciso tratar, tá? Isso eu aprendi em terapia. Façam terapia, gente. Tenham uma vida saudável, façam terapia, meditem, orem. A terapia mudou minha vida. E façam o que você está fazendo agora. Compartilhando. Sim. Porque está aqui um birô de conhecimento, de boas histórias. Acaba ajudando o próximo. Que está compartilhando. Toda história, acho que tem o seu quê de contribuição com alguma coisa, não importa o tamanho que ela é, cara. Pode ser história de como... Você percebe que a maior parte das pessoas que têm sucesso, às vezes não compartilham as derrotas? E o legal é que você fala das suas derrotas, cara, de uma eu forma tenho muito... orgulho porque foi isso que me construiu. Né? Eu tenho que tomar muito cuidado também, né? Eu penso nisso. Quando eu fui pensar no livro, cara, eu pensei, cara... vou expor todas as cagadas para todo mundo. Os meus colaboradores vão ver, cara. As pessoas gostam disso, né? Eu tô surpreendido. Eu nem lancei o livro, hein? Eu tô surpreso com o que vai acontecer um negócio grande nisso. Estamos chegando na reta final do nosso podcast. Tempinho chegando ao final. E eu fico feliz em fazer parte desse novo caminho. Gui, e saber que nesse tempo a gente cruzou ele. Sim. Ele tem muito lugar para ir ainda. Eu acho que você está levando o nome da nossa cidade aí para os confins. Antes era só o lanchinho, né? Eu falo agora que tá tecnologia, cara. New Way, agora tem grandes empresas aí crescendo também. Eu tenho um colega com 31 anos, já está quase um faturamento de bilhão aqui dentro de Bauru. E você é jovem, se inspira pessoas. Eu sempre ouvi e sempre vi com bons olhos a New Way. Legal. Queria trazer uma camisa de força aqui, não deu tempo, mas o João é magrinho, a gente segura ele aqui hoje. Todo mundo admira você. E eu quero fazer o seguinte: quando você lançar o livro, você volta aqui para poder falar um pouquinho a respeito dele. Vambora. O tempo pra é curto, gente é muita encerrar, história. Quero que você faça esse conselhinho que você deu rápido para a galera, para quem está começando agora, uns 30 segundinhos numa plateia lotada. Rápido. O que você falaria? Galera, primeiro, você precisa de propósito. Né? Tem alguns itens, até são as liçõezinhas que eu trago algumas no livro. Né? Cara, primeiro tenha propósito.
Depois, cara, você precisa se dedicar, você precisa ser bom no que você faz, você precisa estudar, você precisa evoluir, você precisa ter um time junto com você. Se você quer ir para um outro nível, cara, você precisa fazer com que você precisa conectar as pessoas com esse sonho para que vocês consigam fazer isso. E resumo, tá? Você precisa administrar bem o negócio, porque não adianta você ganhar 10 e gastar 12. É fisicamente possível, por mais brilhante que seja a sua ideia, não vai dar certo, né? E olhe para dentro. Olhe para dentro, né? Se autoavalie, entenda os passos que são possíveis você trazer na sua vida para melhoria. E o mais legal de tudo que eu tenho falado muito, cara, ninguém consegue fazer tudo de uma vez. Então dê o primeiro passinho. Escolha uma linha de raciocínio, se é para melhorar minha vida, é para tornar minha vida saudável, se é para mim evoluir na empresa, que primeiro passo eu preciso dar? Então eu não quero, cara, meu sonho é correr a maratona, primeiro então eu vou levantar da cama. Consegui levantar da cama, agora eu vou dar 2 passos. Consegui. Então, os pequenos passos são as coisas que constroem um futuro mais organizado, digamos assim. Muito feliz. Hoje, Também. o insulano da vez aqui no Pod da Ilha foi o Neto Bonatelli e essa história é brilhante, que eu tenho certeza que foi um resumo que vai estar bem mais completo no livro e ele prometeu aqui que vai voltar em breve. Se Deus quiser, a gente vai ter a honra de estar novamente com o Neto Bonatelli. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.